As Bruxas, capítulo 4. A Grã-Bruxa. No dia seguinte, chegou um homem de terno preto com uma pasta na mão. Ficou muito tempo conversando com a minha avó na sala de estar, mas não pude participar da conversa. Depois que ele foi embora, minha avó veio falar comigo, andando muito devagar e parecendo muito triste. Aquele homem veio me mostrar o testamento do seu pai, disse ela. O que é testamento? Perguntei. É uma coisa que as pessoas escrevem antes de morrer, respondeu ela. Um documento onde a pessoa diz quem vai ficar com o dinheiro e as propriedades dela. Mas o mais importante é que no testamento a pessoa também determina quem vai tomar conta dos filhos dela no caso da morte da mãe e do pai. Entrei imediatamente em pânico. E eu vou ficar com você, não é, vovó? Perguntei quase chorando. Não vou ficar com outras pessoas, não é mesmo? Não, disse ela. Seu pai nunca teria feito uma coisa dessas. Ele me pediu para tomar conta de você enquanto estiver viva. Mas também pediu para eu levá-lo de volta para a casa de vocês na Inglaterra. Ele quer que a gente more lá. Mas por quê? Perguntei. Por que não podemos ficar aqui na Noruega? Você odiaria morar em outro lugar. Foi você mesma que me disse. Eu sei disso melhor do que ninguém, disse ela. Mas há muitas complicações envolvendo o dinheiro e a casa, coisas que você não conseguiria entender direito. Além disso, o testamento diz que, embora toda a sua família seja norueguesa, você nasceu na Inglaterra e começou seus estudos lá. Seu pai quer que você continue frequentando as escolas inglesas. Ora, vovó, exclamei, você não quer ir morar na nossa casa inglesa. Eu sei que não quer. Não quero mesmo, disse ela, mas acho que não vai ter outro jeito. O testamento dizia que a sua mãe tinha o mesmo desejo e é muito importante respeitar a vontade dos pais. Não tinha outra saída. Tínhamos de ir para a Inglaterra e minha avó começou imediatamente a preparar a viagem. Suas aulas recomeçam dentro de alguns dias, disse ela, e não temos tempo a perder. Uma noite antes de partirmos para a Inglaterra, minha avó e eu voltamos ao nosso assunto predileto. Na Inglaterra não existem tantas bruxas quanto na Noruega, ela disse. Tenho certeza de que não vou encontrar nenhuma, respondi. Espero de todo o coração que você não encontre mesmo, disse ela, porque as bruxas inglesas são as mais terríveis do mundo. Enquanto ela ficava ali sentada, fumando seu charuto fedorento e falando, eu não tirava os olhos daquela mão sem polegar. Era impossível evitar. Eu estava fascinado e ficava o tempo todo tentando imaginar a coisa terrível que teria acontecido quando ela encontrou a bruxa. Devia ter sido alguma coisa medonha e pavorosa, senão ela teria me contado a respeito. Talvez a bruxa tivesse desatarrachado o polegar dela, como um parafuso. Talvez a tivesse obrigado a enfiar o dedo no bico de uma chaleira de água fervendo até ele evaporar. Ou será que o dedo tinha sido arrancado da mão dela como se fosse um dente? Eu ficava o tempo todo tentando adivinhar. O que é que as bruxas inglesas fazem? Perguntei. Bem, disse ela, dando uma tragada no charuto fedorento. Sua maldade favorita é preparar uma poção que transforma a criança num tipo de criatura que os adultos odeiam. Que tipo de criatura, vovó? Geralmente é lesma, disse ela. A lesma é uma das suas formas prediletas. Depois os adultos pisam na lesma e a esmagam, sem saber que é uma criança. Que coisa animalesca, eu gritei. Também pode ser pulga, disse minha avó.
Elas transformam as crianças em pulga, sem saber o que está fazendo. A própria mãe pega o veneno contra pulgas. E era uma vez uma criança. Você está me deixando nervoso, vovó. Acho que não quero voltar para a Inglaterra. Soube de bruxas inglesas, continuou ela, que transformaram crianças em fazões e os soltaram no mato um dia antes de começar a estação de caça aos fazões. Ai! Exclamei. E eles foram caçados? Claro que sim, disse ela. E depois foram depenados, assados e comidos no jantar. Imaginei-me um fazão correndo feito louco no meio de homens armados, desviando-me dos tiros que explodiam à minha volta. É verdade, disse minha avó. As bruxas inglesas sentem o maior prazer em ficar observando os adultos acabarem com seus próprios filhos. Não quero nem pensar em ir para a Inglaterra, vovó. Claro, eu entendo, disse ela. Também não quero, mas infelizmente não temos outra saída. As bruxas são diferentes em cada país? Perguntei. Completamente diferentes, disse minha avó. Mas não sei muita coisa sobre as bruxas estrangeiras. Nem sobre as bruxas dos Estados Unidos? Perguntei. Não, respondeu ela, mas ouvi dizer que as bruxas de lá são capazes de fazer os adultos comerem seus próprios filhos. Essa não, gritei. Ah, não, vovó, isso não pode ser verdade. Se é verdade ou mentira, eu não sei, disse ela, mas ouvi esse boato. Como é que elas iam conseguir fazer os pais comerem os próprios filhos? Perguntei. Elas transformam as crianças em cachorros quentes, disse ela, o que não deve ser muito difícil para uma bruxa esperta. Todos os países do mundo têm bruxas? Perguntei. Onde há gente, há bruxas, disse minha avó. Existe uma sociedade secreta das bruxas em cada país. E todas elas se conhecem, vovó? Não, disse ela. Cada bruxa só conhece as bruxas do seu próprio país. É rigorosamente proibida a comunicação com bruxas estrangeiras. Mas uma bruxa inglesa, por exemplo, está autorizada a conhecer todas as outras bruxas da Inglaterra. São todas amigas. Estão sempre telefonando uma para as outras e trocando receitas mortíferas. E sabe Deus sobre o que mais elas conversam. Odeio pensar nisso. Fiquei sentado ali no chão, observando minha avó. Ela colocou a ponta do charuto no cinzeiro e cruzou as mãos sobre a barriga. Uma vez por ano, continuou, as bruxas de cada país fazem uma reunião secreta. Vão todas para um determinado lugar onde assistem a uma conferência da grã-bruxa do mundo inteiro. De quem? Perguntei. Ela é a rainha de todas, disse minha avó. É todo-poderosa e totalmente impiedosa. Todas as outras bruxas ficam petrificadas diante dela, que só pode ser vista uma vez por ano na reunião anual. Ela comparece para estimular o entusiasmo e o fervor das outras e também para dar suas ordens. A grã-bruxa percorre todos os países participando dessas reuniões anuais. Onde são essas reuniões, vovó? Correm todos os tipos de boatos, respondeu minha avó. Ouvi dizer que as bruxas se instalam num hotel, como qualquer grupo de mulheres participantes de uma reunião. Também ouvi dizer que nos hotéis onde elas ficam acontecem coisas muito esquisitas. Dizem que as camas nunca são desarrumadas, que aparecem marcas de queimaduras nos tapetes dos quartos,
que sapos são encontrados nas banheiras e que certa vez, na cozinha, um cozinheiro descobriu um filhote de jacaré nadando numa panela de sopa. Minha avó pegou o charuto e deu mais uma tragada, levando aquela fumaça fedorenta até o fundo de seus pulmões. E onde mora a Grã-Bruxa quando não está viajando? Ninguém sabe, respondeu minha avó. Se alguém soubesse, seria possível encontrá-la e acabar com ela. Bruxólogos do mundo inteiro têm passado a vida tentando descobrir onde fica o quartel-general da Grã-Bruxa. O que é um bruxólogo, vovó? Uma pessoa que se dedica ao estudo das bruxas e sabe muito sobre elas, disse minha avó. Você é bruxóloga? Sou uma bruxóloga aposentada, respondeu minha avó. Já estou muito velha para continuar na ativa. Mas quando eu era mais jovem, viajei o mundo tentando seguir a pista da Grã-Bruxa. Nunca cheguei nem perto de descobrir. A Grã-Bruxa é rica? Perguntei. Ela nada em dinheiro, disse minha avó. Simplesmente nada em dinheiro. Dizem que no seu quartel-general há uma máquina igualzinha à que o governo usa para fazer o dinheiro que todos nós usamos. Afinal, as notas de dinheiro são apenas pedaços de papel com alguns desenhos e imagens especiais. Na minha opinião, a Grã-Bruxa faz dinheiro à vontade e depois o distribui entre todas as bruxas. E o dinheiro estrangeiro? Perguntei. Essas máquinas fazem até dinheiro chinês, se a gente quiser, disse minha avó. É só apertar o botão certo. Mas, vovó, perguntei, se até hoje ninguém viu a Grã-Bruxa, como é que você tem tanta certeza de que ela existe? Minha avó me lançou um olhar sério e demorado. Que eu saiba, até hoje ninguém conseguiu ver o diabo, ela respondeu, mas sabemos que ele existe. Na manhã seguinte, tomamos o navio para a Inglaterra e logo eu estava de volta à velha casa da nossa família em Kent. Mas agora só havia minha avó para cuidar de mim. Logo depois começaram as aulas e passei a ir à escola todos os dias. Tudo parecia ter voltado ao normal. No fundo do nosso quintal havia um enorme castanheiro da Índia e nos seus galhos mais altos, eu e Timmy, meu melhor amigo, começamos a fazer uma maravilhosa casa suspensa. Só podíamos trabalhar nela nos finais de semana, mas estava ficando ótima. Tínhamos começado pelo assoalho. Colocamos umas tábuas bem largas entre dois galhos afastados e depois as pregamos. Um mês depois, o chão estava pronto. Depois fomos fazendo uma grade de madeira em volta do assoalho e aí só faltava o telhado. Essa foi a parte mais difícil. Num sábado à tarde, como o time estava gripado, resolvi começar a fazer o telhado sozinho. Era uma maravilha estar lá no alto da árvore, sozinho, no meio daquele monte de folhas verdinhas. Eu tinha a sensação de estar dentro de uma caverna verde, e a altura tornava tudo mais emocionante ainda. Minha avó sempre dizia que se eu caísse de lá, podia quebrar uma perna, e cada vez que eu olhava para baixo, sentia um calafrio na espinha. Retomei o trabalho e comecei a pregar a primeira tábua do telhado. De repente, com o rabo de olho, percebi que havia uma mulher logo ali embaixo. Ela não tirava os olhos de mim e sorria de um jeito muito esquisito. A maioria das pessoas, quando sorri, estica os lábios para os lados, pois aquela mulher esticava os lábios para cima e para baixo, mostrando todos os dentes da frente e toda a gengiva, que parecia estar em carne viva.
É sempre um choque descobrir que estamos sendo observados quando achamos que estamos sozinhos. Fosse lá quem fosse aquela mulher estranha, o que será que ela estava fazendo no nosso quintal? Reparei que ela estava com um chapeuzinho preto e luvas pretas, e que as luvas chegavam quase até os cotovelos. Luvas! Ela estava de luvas! Meu corpo inteiro começou a tremer. Tenho um presente para você, ela disse, sempre me olhando fixamente, sorrindo e mostrando os dentes e as gengivas. Não respondi nada. Desça dessa árvore, garotinho, continuou ela. Eu vou lhe dar o presente mais incrível que você já ganhou. Ela tinha uma voz engraçada que parecia barulho de raspadeira. Era um som meio metálico, como se ela tivesse um monte de alfinetes na garganta. Lentamente, sem tirar os olhos de mim, ela enfiou uma daquelas mãos enluvadas na bolsa e tirou uma cobrinha verde. Ergueu a cobra para que eu a visse bem. Ela é mansinha, disse ela. A cobra começou a enroscar-se em seu braço. Era de um verde brilhante. Se você descer, a cobra é sua, disse ela. Ah, vovó, pensei, me ajude. Então entrei em pânico, deixei cair o martelo e fui subindo, como um macaco, mais para o alto da árvore. Só parei quando não tinha mais para onde subir, e ali fiquei tremendo de medo. De lá eu não enxergava a mulher, pois havia camadas e camadas de folhas entre nós. Fiquei horas lá em cima, sem mexer um dedo. Já estava escurecendo quando finalmente ouvi minha avó me chamando. Estou aqui em cima, gritei bem alto. Desça já, ela respondeu. Já passou da hora do jantar. Vovó, gritei. Aquela mulher já foi embora? Que mulher? Perguntou minha avó. A mulher de luvas pretas. A resposta foi o silêncio de uma pessoa que estava chocada demais para poder falar. Vovó, gritei de novo, ela já foi embora? Já, respondeu por fim minha avó, já foi sim. Estou aqui, querido. Pode descer agora que eu tomo conta. Então desci. Estava tremendo, feito uma vara verde. Minha avó me abraçou. Vi uma bruxa, falei. Vamos entrar, disse ela. Estou aqui com você. Agora está tudo bem. Ela me levou para dentro e me deu uma xícara de chocolate quente com bastante açúcar. Conte-me o que aconteceu, pediu. Contei tudo. Assim que acabei de falar, quem estava tremendo era minha avó. Seu rosto estava cinzento e percebi quando ela olhou de relance para sua mão sem polegar. Você sabe o que isso significa? Disse ela. Significa que tem uma bruxa morando aqui no nosso bairro. A partir de hoje, você não vai mais sozinho para a escola. Você acha que ela está especialmente atrás de mim? Perguntei. Não, disse ela, não acho. Para essas criaturas, tanto faz uma criança ou outra. Não é de admirar que, depois disso, eu não conseguisse pensar em outra coisa. Sempre que estava sozinho e alguma mulher de luvas chegava perto, eu imediatamente atravessava a rua. E continuou fazendo muito frio durante o mês todo. Quase todo mundo usava luvas. Por estranho que pareça, nunca mais voltei a ver a mulher da cobra verde. Ela foi a minha primeira bruxa, mas não a última.